Fala, isolados e isoladas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de Thomas Hobbes, que faz parte de um grupo de filósofos conhecidos como contratualistas. Esses contratualistas elaboraram a teoria do contrato social derivado do justnaturalismo. E com base na hipótese do estado de natureza, no qual o indivíduo viveria como dono exclusivo de si e de seus poderes, esses filósofos se perguntavam sobre o motivo que teria levado as pessoas a aceitarem o poder do Estado. Ou seja, eles queriam explicar a origem do Estado, como foi que o Estado surgiu e por que as pessoas abriram mão, então, da sua liberdade natural em nome de um Estado. O Hobbes, então, tem como sua principal obra o Leviatã. Vale lembrar que o Hobbes ele viveu num século bem turbulento, né, abalado por desavenças entre reis e parlamentos, guerras civis. E, inclusive, uma dessas guerras houve a decapitação do rei inglês Carlos I. O Leviatã foi escrito no século XVII. Inclusive, um dos seus capítulos causou polêmica na época, por afirmar que as primeiras religiões tinham como objetivo manter o povo obediente. E a obra, em geral, defende um poder pleno nas mãos de um soberano. Agora, a grande questão: por que essa defesa de um poder pleno nas mãos de um só? Vale lembrar também que algo que os contratualistas têm em comum é que todos estabelecem a existência de um estado de natureza que antecede o estado civil. No estado de natureza, os indivíduos eles são dotados da sua liberdade natural, usando seu poder da forma que quiserem. Seja prazer, ou seja, vou ter prazer em infligir mal a alguém, ou pela preservação da própria vida. A situação dos indivíduos nesse estado de natureza, que são deixados a si próprios, é uma situação da anarquia, o que gera insegurança, angústia e medo, justamente porque, onde predominam interesses egoístas, cada um torna-se lobo para o outro. Daí então surge a famosa frase: o homem é lobo do homem, é uma frase muito conhecida, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em Hobbes na vida, em algum momento você provavelmente já deve ter escutado ela, que é uma sentença criada por Plauto. Em latim, originalmente, ela é dita homo homini lupus, porém, acabou se tornando popular com Thomas Hobbes. Tais disputas acabam provocando a guerra de todos contra todos, já que cada um, movido de acordo com seus próprios interesses, vai roubar, vai matar, etc. Por quê? Porque a sua situação física pode lhe dar esse poder, lhe dar essa possibilidade de fazer o que bem entende. E essa situação ela não gera um conforto nem para quem rouba, porque provavelmente vai haver alguém mais forte que também vai lhe roubar. Então gera uma situação de intensa agonia, tensão e tudo mais que a gente já enunciou aqui. Então, Hobbes pondera que o indivíduo ele reconhece essa necessidade de renunciar à liberdade total, contentando-se com a mesma liberdade que os outros dispõem. E a renúncia à liberdade só tem sentido com a transferência do poder por meio de um contrato social. Essa nova ordem ela é celebrada mediante um pacto, pelo qual todos abdicam de sua vontade em favor de um homem ou de uma assembleia de homens, como representantes de suas pessoas. Se não é sociável por natureza, o ser humano será por um artifício, o medo, primeiramente, e o desejo de paz que levam os indivíduos a fundar um estado social e a autoridade política, abdicando assim seus direitos em favor do soberano. E o medo tem um papel muito importante no estado hobbesiano, porque bem como nós acabamos de falar, se o indivíduo ele não é sociável, ele não entende a necessidade, não entende o sentido de viver em sociedade, então o medo vai colocá-lo na linha. Ou seja, o indivíduo, talvez ele tenha a vontade de cometer o crime, mas não o fará com medo da punição.
Para Hobbes, então, o poder do soberano deve ser absoluto, isto é total e ilimitado. O que é que isso quer dizer? Ser absoluto significa estar, de certa forma, absolvido de qualquer constrangimento. Portanto, o indivíduo ele abdica da liberdade ao dar plenos poderes ao Estado com o objetivo de proteger sua própria vida e sua propriedade. Então, cabe ao poder soberano julgar sobre o bem e o mal, o justo, o injusto, e não podendo ninguém discordar, pois tudo que o soberano faz é investido na autoridade, é consentido pelo súdito. Por isso, é contraditório dizer que o governante ele abusa do poder. Por quê? Ora, não há abuso quando o poder é limitado. Então, ao invés de resolver as coisas com as próprias mãos, o indivíduo agora dará ao Estado o poder de resolver os conflitos e aplicar as penas cabíveis. Por quê? Só a partir do momento em que o indivíduo abre mão da sua liberdade natural para ter o mesmo direito dos demais no Estado civil, é que o Estado tem esse poder absoluto, portanto, é ele quem deve punir. Só o Estado pode punir. Inclusive, a figura do Leviatã, na capa do livro, é um indivíduo gigante e seu corpo é formado por todos aqueles que compõem o Estado, ou seja, os súditos. O poder do Estado, então, ele é exercido pela força, pois só a iminência do castigo pode atemorizar os indivíduos. Se o indivíduo sabe que ele vai ser punido, talvez ele não cometa aquele crime. Por quê? O medo o impede. Então, o soberano, ele prescreve leis, ele escolhe conselheiros, ele julga, faz a guerra e a paz, recompensa e pune também. E ainda ele pode censurar opiniões e doutrinas contrárias à paz, quando, afinal, o próprio Hobbes ele pergunta se não é muito miserável a condição de súdito mediante tantas restrições. Ele conclui que nada se compara à condição dissoluta de indivíduos sem senhor ou as misérias da guerra civil. Ou seja, o Hobbes aqui está dizendo que é melhor viver dessa forma em segurança do que viver de forma livre e sem conseguir ter uma certa paz, até para dormir e ter a segurança da sua propriedade. Vale aqui também desfazer o mal-entendido daquelas pessoas que identificam em Hobbes um defensor do absolutismo real. Muitas vezes a gente aprende que o Hobbes é um dos teóricos do absolutismo. Por quê? Por Hobbes, o Estado ele tanto pode ser monárquico, quando constituído apenas por um governante, como também formado por alguns ou muitos, por exemplo, uma assembleia. O importante aqui é que, uma vez instituído, o Estado não seja contestado. Isso que é importante. Não deve haver contestação do Estado. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e compartilhem esse vídeo para fortalecer o canal. E também a metodologia. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Fiquem bem, fiquem a salvo.